Olá, eu sou o Antônio do canal Evolução e hoje eu vou fazer uma análise de alguns vídeos de interação social para te mostrar alguns elementos que são importantes na hora de você ir falar com alguém que você acha atraente, na hora de abordar alguém que você acha interessante. Então vamos lá. Hey, what's up? There's nothing I would want more than to sit exactly right here, next to you. Yeah, can I sit down? Sure. Awesome. Thank you. Ó, eu quero já deixar claro que essa aqui é uma daquelas pegadinhas de YouTube, então o cara intencionalmente faz algumas coisas para deixar a situação mais desconfortável. Mas o motivo que eu escolhi esse vídeo é porque nele existem muitos elementos que são interessantes para usar numa abordagem da vida real. Então a primeira coisa que você pode observar aqui é que ele não hesita em falar com ela. Ele não fica em volta parando e pensando e tomando coragem, ele simplesmente vê e vai até ela. E é assim que você tem que fazer na hora de falar com alguém, porque quanto mais você para e você pensa, mais tempo você dá para o seu cérebro para ele criar um monte de desculpas pelas quais você não deveria ir falar com a pessoa. Você vai começar a pensar, e se a pessoa tiver namorado? E se ela me achar feio? E se ela me rejeitar? E se ela simplesmente me ignorar? Então, para não dar tempo do seu cérebro te sabotar, você tem que ir falar com a pessoa o mais rápido possível. Você vê e você vai. Essa é a regra. Um outro elemento é que ele aborda de uma maneira muito confiante, falando de uma maneira calma e firme. Ele não tá falando rápido demais e nem tropeçando nas palavras dele, o que obviamente é o resultado dele fazer esse tipo de coisa várias e várias vezes ao longo da vida dele. E quanto mais prática ele teve, mais confortável e relaxado ele ficou nesse tipo de situação. Então, se você também quer ficar mais relaxado e confortável na hora de ir falar com alguém, você precisa praticar. O terceiro elemento aqui é que ele vai falar com ela já esperando que ela vai dar atenção para ele. Ele não pede permissão, ele não pergunta se ela quer falar com ele, se ela tem um tempinho para ele, ele simplesmente vai falar com ela já esperando que ela vai dar atenção para ele. Quando você vai falar com alguém já esperando inconscientemente que a pessoa vai te rejeitar, isso se torna uma espécie de profecia, porque você tá esperando ser rejeitado e você tá agindo de uma maneira nervosa, a pessoa acaba percebendo isso e acaba te rejeitando. Basicamente, você consegue aquilo que você pediu inconscientemente. Aqui ele faz uma coisa meio estranha, que é pedir para sentar no exato local onde ela tá sentada, sendo que ele poderia muito bem sentar do outro lado do banco, onde não tem ninguém, onde tá livre para ele sentar. Mas como eu disse, isso aqui é uma pegadinha de YouTube, ele faz algumas coisas para tornar intencionalmente a situação mais desconfortável. Mas você vai perceber que mesmo ele fazendo esse tipo de coisa, a interação vai muito bem, porque no geral ele tá agindo de uma maneira muito tranquila e muito confiante. What's your name? Bianca. Hi, Bianca. That's a pretty name. My name's Juan. Nice to meet you. Olha só, uma coisa que a gente geralmente negligencia na hora de falar com alguém é o contato visual. É que você pode reparar que ele tá mantendo um contato visual muito intenso com ela. Isso, além de capturar a atenção dela, passa aquela maior impressão de que ele é alguém confiante. Porque geralmente pessoas tímidas, inseguras, tendem a desviar o olhar constantemente. So I like you. Oh, wow. That's Yeah, forward. I know. That's why. Whoa, careful here. Yeah, I like you. That's how I like to roll. I just like to be forward and get straight to the point. Como eu disse, isso aqui é uma pegadinha, então ele já começa falando eu gosto de você, porque ele quer ver qual vai ser a reação dela. Mas uma coisa importante para notar aqui é que ele não começa a se justificar para ela. Ele simplesmente fala eu gosto de você e eu gosto de ser direto e sincero quando eu vou falar com alguém. Quando uma pessoa tá nervosa nesse tipo de situação, ela pode começar a falar assim, sabe o que é? Porque eu te vi e eu queria falar com você. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente fala eu gosto de você e é isso aí. E você pode reparar que nesse momento ela olha direto nos olhos dele e ele não desvia em nenhum momento. O motivo que ela faz isso é porque ela quer perceber se existe alguma dose de insegurança nele. E o fato dele conseguir continuar olhando para ela nesse exato momento faz com que ele passe esse teste não verbal que ela fez para ele, mostrando que não, ele não tá inseguro, ele tá completamente relaxado com a situação. I mean, I don't know you, but I'd like to get to know you, you know? Viu só? Ele não se justifica em nenhum momento. Eu não te conheço, mas eu gosto de você. A frase eu gosto de você, como eu disse, é uma parte da pegadinha, mas o importante aqui é notar como ele tá lidando com a situação. So, are you asking me for something, or are you just telling me that? No, I'm gonna work my way up to, you know, don't rush me. Don't rush me. Gosh, come on, you know how this works. Viu só? Na hora que ela pergunta pra ele o que ele tá querendo com ela, ele, em vez de começar a se justificar e dar um monte de desculpas, ele simplesmente fala
calma, você sabe como é que isso funciona, eu vou devagar. O que, de novo, reforça o quanto ele tá calmo e relaxado com a situação. Então a moral aqui dessa primeira interação é mostrar que existem vários sinais sutis, não verbais, que podem te ajudar ou te prejudicar durante a sua interação. E os vários sinais aqui que ajudaram ele foi o contato visual intenso, foi a forma de falar bem calma e o fato de que ele não hesitou em ir falar com ela, não pediu permissão, ele simplesmente foi lá e fez. Tem muita gente que gosta de ficar falando, será que eu posso falar com você? Você tem um minutinho para falar comigo? E esse tipo de coisa dá oportunidade para a pessoa te dizer não. Então não peça permissão, só vai lá e fala com a pessoa, porque se ela não está interessada em falar com você, ela vai deixar isso bem claro, e se isso acontecer, tudo bem. Você simplesmente parte para a próxima. Agora eu vou mostrar um pequeno trecho de uma outra interação, só para reforçar essa ideia de que quando você vai falar com alguém, esperando que a pessoa vai te dar atenção, isso muda completamente o clima da interação. O simples fato de você esperar que a pessoa vai te dar atenção, que ela vai falar com você, faz com que ela te dê atenção e fale com você. Excuse me. Hi. How you doing? I nearly got run over because of you. Wow. Yeah, walk with me for a minute. Depois que ele começa a falar com ela, a primeira coisa que ele fala é anda comigo. Ele não pergunta se ela quer andar com ele, se ele pode andar com ela, ele simplesmente fala anda comigo. Ser mais direto, assertivo e dominante nas suas interações sempre vai te trazer um resultado melhor, porque você está mostrando essa característica de liderança. E inconscientemente o ser humano é programado para seguir aquela pessoa que lidera, o líder do grupo, por assim dizer, porque os nossos antepassados costumavam a viver em grupos, na natureza, precisavam caçar para sobreviver e geralmente era o líder que garantia a sobrevivência desse grupo. E todo mundo seguia as instruções do líder. E quando você traz esse instinto primitivo para suas interações sociais, as pessoas inconscientemente vão seguir a sua liderança. Nessa terceira interação que eu vou mostrar aqui, o cara já tinha abordado a garota, já estava andando com ela, conversando com ela, e ele faz ela parar. E o motivo disso é que ele queria conversar com ela de uma maneira mais eficiente, cara a cara, olho no olho, ao invés de ficar andando lado a lado sem poder realmente se conectar. Sir, where are you going right now? Can we stop for a minute? Because we can talk for a second. Olha só, de novo aqui vem aquela ideia de liderança. Em nenhum momento ele pergunta se ela quer parar de andar. Ele simplesmente fala, para um pouquinho aqui. E porque ele mostrou essa dominância, essa confiança, ela para falar com ele. Então esses exemplos que eu tô mostrando aqui servem para ilustrar essa ideia de que você não precisa pedir as coisas. Você pode falar o que você quer e os resultados vão ser muito mais eficientes. Name? Borislava. Borislava. What's up? I'm James. Yeah, I fucking love Belgrade. I spend a lot of time there. It's so nuts because it's that beautiful mix of like Serbs are kind of, well, I'll tell you, but you tell me what you think. Like extremely confident and fun-loving, like kind of mixture of Russians and Italians. Então depois que ele para ela, o que ele faz é que ele começa a falar sem parar. Muita gente acha que o que você deve fazer quando você vai falar com alguém é encher a pessoa de pergunta. O que você faz, de onde você é, quantos anos você tem. Só que a pessoa não conhece você, ela não sabe quem você é, ela não sabe das suas intenções. Não existe nenhum motivo para ela compartilhar detalhes pessoais da vida dela para um completo estranho. Então a melhor estratégia para usar nesse tipo de situação é o que ele está fazendo aqui. É você começar a falar sem parar. Porque à medida que você vai falando, você vai mostrando para a pessoa um pouco de quem você é. Talvez você esteja mostrando isso através das palavras que você diz, mas a grande parte do que você mostra é através da sua linguagem não verbal. É aquilo que eu já falei antes, o contato visual, a sua forma mais calma de falar. Então guarda essa estratégia na sua mente. Ao invés de fazer um monte de perguntas para a pessoa, você começa a falar sobre você, ou sobre algo que você fez, ou sobre algo que você gosta. Você fala e fala sem parar. A regra no início da interação não é esperar que a pessoa fale alguma coisa. É você contribuir para 90% da conversa sozinho. Você que vai carregar a conversa no início da interação. Porque se você não faz isso, a pessoa não tem aquela oportunidade de ver que tipo de pessoa você é e se ela tem algum interesse em conversar com você. And what are you like though? What are you like as a person? Would you describe yourself as? I don't really don't. I guess somewhere between an artistic soul. Oh, good. I have to choose, yeah. Olha só, se você reparar aqui, quando ele finalmente faz uma pergunta para ela, ele não tá fazendo aquelas perguntas chatas do dia a dia. Ele pergunta que tipo de pessoa você é, como que você se descreveria. E isso abre possibilidades para a pessoa falar sobre o que ela quiser, basicamente. Então essa é uma maneira muito inteligente de fazer uma pergunta, que seria uma pergunta que não se encaixa naquele padrão de perguntas chatas e sem graças do dia a dia e que abre espaço para a pessoa expressar quem ela é. Drawing, painting, photography, and music and stuff. What do you Excellent. like?
all those things. Yeah, I was a musician for a long time, and What did you play? trumpet, flute, and I was a singer. Eu falei aqui que no início da interação é o seu trabalho carregar a conversa, é o seu trabalho contribuir sozinho para 90% da interação e não ficar esperando que a outra pessoa faça isso por você, porque afinal ela nem te conhece. E o que aconteceu aqui é um momento crucial na interação. Você viu que ela fez uma pergunta para ele. O que você gosta, o que você tocava? O momento em que uma pessoa começa a te fazer perguntas é porque você conseguiu capturar finalmente a atenção dela. Agora você não é mais só um estranho aleatório que abordou ela. Agora você é alguém que chamou a atenção dela o suficiente para ela querer conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre você. Então guarda isso na sua mente. No momento em que a pessoa começar a te fazer perguntas, é porque o contexto da interação mudou. Agora deve haver um equilíbrio de 50% para cada um participando da conversa, e não só você falando sozinho como era no início da interação. Nessa próxima interação aqui você vai ver que ele vai abordar alguém que está andando, e vamos ver como ele lida com essa situação. Good afternoon, how you doing? I'm very good. Então vamos quebrar em partes o que aconteceu aqui. Como ela já estava andando, ele começou a andar do lado dela, mas ele não abordou ela por trás. O que ele fez foi avançar um pouquinho adiante dela, olhar para o lado e acenar, porque assim ele entra no campo visual dela e deixa claro para ela que ele quer falar com ela. E no momento em que ele olha para ela e dá aquele aceno, ele percebe que ela tá usando fone de ouvido. Muita gente acha que uma desculpa para não ir falar com alguém é a pessoa tá usando fone de ouvido, mas aqui ele faz uma coisa muito inteligente. Sem falar nada, ele aponta para o ouvido dele e faz assim. É uma forma não verbal de pedir para ela tirar o fone, de comunicar que ele quer falar com ela. Então, se tem alguma pessoa que você achou interessante, que está usando fone de ouvido, está ouvindo música, você pode fazer alguma coisa parecida. Você pode repetir esse simples gesto, apenas fazendo assim, sem falar nada. E como você viu aqui, fazer isso funciona muito bem. I'm not here to sell you anything or convert you in any religion or to convince you to vote for anybody. I'm here because you look great. Thank you. What's your name? Kim. Kim. How you doing? I'm James. Nice to meet you. Olha só, ele não fica dando voltas na conversa, ele vai direto ao ponto, falando: eu tô aqui porque eu te achei sensacional. E você pode até achar que é ruim fazer um elogio assim de cara pra alguém, mas isso é uma situação durante o dia. As pessoas estão acostumadas a interagir com pessoas desconhecidas em ambientes de bares, de baladas, de boates, só que durante o dia ninguém tá esperando esse tipo de coisa. Então fazer esse tipo de elogio durante o dia é uma coisa que te separa do resto, porque vai mostrar uma confiança que ninguém mais tem. Nice to meet you. That's a kind of a country handshake. Country handshake? Yeah, like a strong handshake. Kind of like a whip handshake. Isso aqui já é uma coisa que serve como técnica de conversação para aquelas pessoas que dizem que sempre ficam sem assunto, que não sabem o que dizer. O que ele fez aqui foi apenas fazer uma observação sobre a situação em que ele se encontra. Ele apertou a mão dela e ele percebeu que ela tem um aperto de mão muito forte, um aperto de mão firme. E a primeira coisa que ele faz depois que ele percebeu isso é comentar sobre essa característica. E como você viu aqui, isso já ajuda a levar a conversa adiante. Então fazer observações gerais sobre a situação em que você tá, sobre a pessoa com quem você está conversando, sempre vai ser uma ótima forma de continuar a conversa. Where are you from? I'm from Australia. Wow, you've got magnetically like kinds of eyes, occult leader eyes. Cult leader eyes. That's That's a good. good compliment. It is, isn't it? Olha, de novo o que eu falei sobre observações, ele tá olhando para ela e ele percebe que ela tem um contato visual muito intenso. E ele comenta sobre isso, ele faz um elogio falando que ela tem um contato visual muito magnético. E só pela risada que ela deu, você vê que visivelmente ela gostou desse elogio. Então sempre mantenha isso em mente, que ficar fazendo várias pequenas observações sobre a pessoa com quem você está conversando é uma ótima forma de manter a conversa seguindo adiante. Yeah, so what's your story? Generally. De novo, no momento em que ele faz uma pergunta para ela, ele não faz aquelas perguntas batidas, aquelas perguntas repetitivas que todo mundo faz. O que ele pergunta é: qual é a sua história? Isso é uma forma muito interessante, diferente de falar com alguém. Muito provavelmente, pouquíssimas pessoas, ou talvez ninguém, nunca tenha feito esse tipo de pergunta para ela, pelo menos no início de uma interação. Ou pelo menos ninguém nunca fez essa pergunta no exato momento em que acabou de conhecer ela. Então sim, você pode usar perguntas nas suas interações, desde que sejam perguntas diferentes daquelas que as pessoas estão acostumadas a responder de novo e de novo. Como: qual é a sua história? Que tipo de pessoa você é? Como você se descreveria? Todas essas perguntas abrem um espaço muito grande para a pessoa falar sobre o que ela quiser, permitindo que a conversa se desenvolva. I go to school. I'm gonna go volunteer in an hour. For what kind of volunteering? The Cornell Hospital. All right. Doing what exactly? Talk to patients.
just to like keep him company and make him feel good. Aquele elemento que estava presente na primeira interação que eu analisei aqui também está muito presente nessa aqui. Ele mantém um contato visual com ela o tempo todo. Isso cria aquele efeito de uma bolha pessoal que envolve só vocês dois. Isso captura a atenção da pessoa, além de mostrar que você é uma pessoa muito confiante. So would you like to go get a tea sometime? Sure, let's see. All right, good. Do you have a favorite tea? Favorite tea? I like Alice's teacup. Or is that a place? Yeah. Oh, okay. Então você percebe aqui que ele pede o contato dela para combinar de sair com ela só depois que ela já demonstrou interesse. Só depois que ela já tá fazendo perguntas para ele, rindo do que ele fala. Ele percebeu esses pequenos sinais de interesse e já moveu a interação adiante. E já pediu o número dela para combinar de sair depois. Outra coisa interessante que ele faz aqui é que ele não simplesmente pede o número dela. Ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ou seja, no momento em que ele pede o contato, ele não tá pedindo aleatoriamente. Ele tá pedindo com o único propósito de combinar com ela, de fazer aquela coisa que ele já descobriu que ela gosta de fazer. Então essa é uma dica muito importante para você ter em mente. Não pega o contato da pessoa só por pegar. Não tenha o telefone da pessoa só para manter lá na sua lista de contatos. Tem um propósito claro na hora de pedir o contato. Você descobre o que a pessoa gosta de fazer e fala que vocês dois vão combinar de fazer aquela coisa. Então, para resumir os aspectos mais importantes que foram falados aqui, procure abordar com convicção. Fale com a pessoa como se você já esperasse que ela fosse falar com você, como se você já esperasse que ela fosse te dar atenção, porque isso vai levar a pessoa a reagir da maneira como você está esperando ela reagir. A segunda coisa é sempre buscar ter liderança dentro da interação. Não peça para fazer algo e não pergunte se a pessoa quer fazer algo. Você simplesmente fala, vamos fazer isso. E se a pessoa não estiver interessada em fazer aquilo, ela vai dizer isso para você. Um outro elemento seria fazer observações sobre a pessoa para manter a conversa acontecendo. A regra no início da interação não é esperar que a pessoa fale alguma coisa, é você contribuir para 90% da conversa sozinho. E quando você for fazer perguntas para a pessoa, faça perguntas diferentes e interessantes. E para finalizar, você só pede o contato da pessoa quando você já tem um propósito por trás disso. Quando você já descobriu o que a pessoa gosta de fazer e você deixa claro que vocês vão combinar de fazer aquela coisa. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise e tenha aprendido algo novo com isso. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima.